Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Moraes também determinou que a defesa explique em até 48 horas se Jair Bolsonaro tinha conhecimento da divulgação de uma carta escrita durante a prisão domiciliar publicada nas redes sociais do filho. A decisão também encaminha o caso ao Procurador-Geral Eleitoral para apuração de eventual propaganda eleitoral antecipada. A decisão foi tomada depois da divulgação de uma carta escrita pelo ex-presidente e tornada pública pelo filho, na qual Bolsonaro apresenta como seu porta-voz na pré-campanha à presidência da República. Carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos, na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade. Assina Jair Bolsonaro. A divulgação da carta levou o PT a pedir ao Supremo a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. O deputado Lindbergh Farias alega que o documento tem conteúdo político-eleitoral e foi divulgado nas redes sociais por meio de terceiros, em desrespeito às medidas cautelares impostas por Moraes. O PT também pediu a aplicação de uma multa de R$100 mil a Flávio Bolsonaro. Gustavo Segré, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Pegamos o Segré emprestado do Faroeste mais uma vez, semana começou aquecida, temperatura, Segré. Quando a gente estava selecionando os assuntos hoje, claro, esse vídeo do senador Flávio Bolsonaro, que repercutiu muito neste fim de semana, a leitura da carta escrita pelo pai Jair Bolsonaro, a gente estava aqui selecionando os assuntos para comentar o conteúdo dessa carta, quando somos aí surpreendidos com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo aí por 90 dias as visitas do filho, o senador Flávio Bolsonaro, e também pedindo 48 horas para explicar a divulgação dessa carta. Segré, eu queria aproveitar também para compartilhar com a nossa audiência um trecho dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi tornada pública, só para a gente entender. Ali na página 6 ele diz o seguinte, o ministro Moraes: ressalto ainda que a conduta de Flávio Bolsonaro como instrumento de promoção política de sua pré-candidatura à presidência da República, com a divulgação de vídeo em rede social e utilização de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto, pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação, devendo ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. E aí, no parágrafo seguinte, ele diz, ele escreve: por fim, em relação a Jair Messias Bolsonaro, a afirmação de seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, entre aspas, é imperdível um recado muito importante que ele quer dar a toda a nossa nação, fecho aspas, sugere que o sentenciado tinha plena ciência de que sua carta seria divulgada em redes sociais, o que configuraria igualmente desrespeito à medida cautelar a que está submetido, devendo os fatos, portanto, serem esclarecidos pela defesa. E aí mais um trecho aí da decisão do ministro Moraes, suspendendo a autorização das visitas e dando esse prazo de 48 horas. Segré, tem várias camadas aqui que a gente vai conversar daqui a pouquinho, inclusive a gente recebe o desembargador aposentado Sebastião Coelho para tratar das questões jurídicas envolvendo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tem várias camadas, agora uma que chama atenção é que agora Flávio Bolsonaro não poderá mais visitar o pai por 90 dias. E isso vai atrapalhar muito a interlocução do pré-candidato à
presidência com o seu pai, Jair Bolsonaro. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, nosso mestre Augusto. Boa noite, Ana Paula, a nossa queridíssima e prestigiosa audiência. Eu acho que, primeiro, o Alexandre de Moraes, ele esqueceu o artigo 41 do Código Penal, que é a Lei 7.210 de 1984, que ela determina que o preso tem direito a enviar e receber carta. Aí diz, o direito assegurado é do preso, provisório ou condenado. Controle de segurança, a administração do presídio poderá inspecionar as cartas para garantir a segurança do estabelecimento. O juiz poderá autorizar a leitura ou retenção de cartas para fins de investigação criminal. E a carta enviada pelo réu ao seu advogado, e o Flávio é advogado cadastrado do Jair Bolsonaro, não podem ser violadas ou lidas pela direção do presídio, pois são protegidas pelo direito e ampla defesa. Isso é o que respeita ao Código Penal. Então, o Alexandre de Moraes não está cumprindo o Código Penal, artigo 41. Mas aí vem outra. Lula esteve preso 580 dias, e é só buscar, inclusive, no próprio lula.gov.org, sei lá quanto, do Instituto, que aí disse que Lula escreveu centenas de cartas, mensagens pessoais, bilhetes políticos e até correspondência amorosa. E a pergunta é só buscar na internet, hoje a internet é fabulosa, porque não permite que ninguém esqueça nada. Quando foi que o Haddad era candidato em 2018, o Lula mandou uma carta, que não lembro quem é o militante do PT que leu, dizendo que Haddad era o candidato dele e pedindo votos. E aí ninguém reclamou. Então Lula pode escrever conteúdo amoroso, correspondência pessoal, bilhetes políticos e até sugerir a votação para o seu candidato, então Fernando Haddad, mas o Bolsonaro não pode ver ao segundo filho, porque com Eduardo não tem contato, agora com Flávio não tem contato, e curiosamente faltam 104 dias para o segundo turno, ou para o primeiro turno. Quer dizer que em 90 dias ele só vai conseguir falar 14 dias antes das eleições. Gente, não é casual. Isso é totalmente proposital para evitar que Jair Bolsonaro consiga algum contato, de alguma forma, com quem quer que seja no exterior. Bom, e deixa eu aproveitar então para receber, para dar as boas-vindas ao desembargador aposentado Sebastião Coelho, hoje conosco em Oeste Sem Filtro. Doutor Sebastião, seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente gostaria muito de ouvi-lo sobre essa situação acontecendo, envolvendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o seu filho, senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Eu já vou ser muito direta, quero ouvi-lo sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, segundo a alegação ali, a justificativa na decisão, Jair Bolsonaro teria violado as medidas cautelares porque havia uma restrição para não utilizar as redes sociais, nem mesmo por interposta pessoa, nem mesmo por meio de outra pessoa. A interpretação é que Flávio Bolsonaro teria utilizado a sua própria rede social para divulgar a carta do pai. Doutor Sebastião, muito boa noite, seja bem-vindo. Há alguma chance de revogação da domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a esse fato que ocorreu no fim de semana? Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, Segre e audiência. Esse ato, essa decisão de Moraes, Paula, nada mais é do que uma intervenção nas eleições. O Poder Judiciário já teve interferência nas eleições de 2022, posteriormente fez uma intervenção julgando Bolsonaro sem ter prerrogativa de foro no Supremo, e agora é uma terceira intervenção. O Gustavo Segre já fez a leitura do dispositivo legal. O artigo 41 do Código de Processo Penal permite que o preso tenha comunicação com o exterior, através do artigo 41, inciso 15 do Código da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 do ano de 84. Alexandre de Moraes nada mais faz do que, mais uma vez, violar os direitos de Jair Bolsonaro. É mais uma violação dos direitos de Jair Bolsonaro. E agora, com uma gravidade imensa, porque ele está tirando a prerrogativa do advogado de
ter contato com o seu cliente. Não importa que Flávio seja filho do Bolsonaro, ele é advogado de Bolsonaro no processo de execução, e antes, quando eu fui convidado por você, Paula, eu fiz questão de conferir, e está confirmado que Flávio continua como advogado de Jair Bolsonaro. Portanto, essa é uma decisão que tem uma intervenção indevida na atuação do advogado. Com relação à possível revogação, olha, Alexandre de Moraes, nós já sabemos, o Augusto fala isso reiteradamente, ele é um abusador, ele é um violador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos. Então, Alexandre de Moraes, ele não tem muita preocupação com o direito, com a Constituição, até mesmo com a ética, né? Basta ver o contrato da sua esposa. Essa é uma grave decisão que interfere diretamente nas eleições. Veja, 90 dias, nós teremos ultrapassado o primeiro turno das eleições. 90 dias dá exatamente após o primeiro turno da eleição. Essa é uma manobra inadmissível. A política brasileira, a chamada direita brasileira, que está lutando para tirar esse governo de consórcio do PT, Lula, com o STF, tem que reagir bravamente, denunciar isso em todos os cantos, não ficar com notinha, não. Isso tem que ser denunciado no Congresso Nacional. Essa ação é um complemento do que ele fez essa semana, que a Polícia Federal tentou fazer com o presidente do PL, certo? Para apreender computadores, celulares, para quê? Para bisbilhotar, fazer a pesca probatória e tentar encontrar alguma coisa que possa ajudar o lado deles nessas eleições. Essa que é a realidade. Eu espero que Alexandre de Moraes não mande Bolsonaro de volta para a Papudinha, para o presídio militar, em razão desse fato. Se o fizer, eu digo para vocês, antecipando, eu vou convocar manifestações aqui em Brasília, como já fiz anteriormente, dê o que der. E nós vamos para frente do presídio, sim. E nós vamos testar qual o limite desse cidadão em face da população brasileira. Nós não podemos mais aguentar calado esse arbítrio de Alexandre de Moraes. A comunicação do preso e Bolsonaro está cumprindo pena, está em execução de pena, é um direito do preso. Essa comunicação ele escreveria uma carta para ficar aonde? Em qual meio? Botar dentro do baú? Qual seria a necessidade? Esse é um aspecto. O outro aspecto é que ele não pode impedir o advogado de ter contato com o seu cliente. Doutor Sebastião, siga conosco, eu vou incluir, claro, os meus... Alô, Moraes proíbe visita de... Vamos de novo aqui. Moraes proíbe Flávio de visitar Bolsonaro pelos próximos 90 dias, que incluem o período oficial das eleições de 2026. Prazo cobre todo o prazo da campanha oficial e o primeiro turno de outubro. A defesa de Bolsonaro tem 48 horas para explicar se o ex-presidente sabia da divulgação. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta segunda-feira, dia 13, por 90 dias, as visitas do Senado Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência da República, ao pai. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. A decisão veio após Flávio ler publicamente, no dia 11 de junho, uma carta escrita pelo pai. Este é o chama de porta-voz e vem a opção para o Brasil. A declaração de endosso político cuja divulgação nas redes sociais, Moraes considerou violação da medida cautelar que proíbe Bolsonaro de usar as redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. A prazo de 90 dias cobre
integralmente o período oficial da campanha, que começa entre 16 de agosto. O primeiro turno de 4 de outubro, caso haja segundo turno, o prazo terá expirado. Na decisão, o ministro sugeriu 2 problemas. O primeiro é o cumprimento da proibição das postagens em redes sociais. Segundo, grave judicialmente. Segundo ele, o desvio da finalidade do direito de visita. Moraes inclui que Flávio não foi ao pai para um encontro familiar, mas obter um documento político com o objetivo de, inclusive, ser publicado nas redes sociais, contornando as restrições impostas ao ex-presidente. As frases usadas por Flávio ao anunciar a carta pesou nas avaliações do ministro. Ao divulgar o conteúdo, o Senado disse: imperdível, um recado muito importante que ele quer dar a toda a nossa nação. Para Moraes, formulação indica que o Jair Bolsonaro tinha plena ciência de que a carta seria publicada, o que configuraria descumprimento de liberdade nas cartelas. O ministro também apontou reincidência, contudo, a semelhança que havia ocorrido em agosto de 2025, quando Flávio divulgou imagens do pai nas redes sociais, mesmo diante da mesma restrição. A defesa de Jair Bolsonaro negou para manifestar sobre a possível descumprimento das medidas cautelares, esclarecer se o ex-presidente tinha ciência da divulgação da carta, e a medida ainda assim não revogou a prisão domiciliar de Bolsonaro, como havia pedido o PT por meio de deputado Lindenberg Farias em representação protocolada.